Você já parou para pensar o que acontece quando as pessoas são realmente testadas? Quando a pressão aumenta, quando os stakes ficam altos, quando não há mais lugar para se esconder, quem elas realmente são? Meu amigo, hoje vamos mergulhar em uma das sequências mais psicologicamente brutas e reveladoras de Hunter x Hunter. Uma sequência que vai te fazer questionar tudo o que você pensa, que sabe sobre a natureza humana, sobre a amizade, sobre o que realmente motiva as pessoas. Estamos falando dos capítulos 13 a 17 do volume 2, onde Togashi nos apresenta algo que vai muito além de simples testes físicos. Aqui, meu caro espectador, você vai testemunhar o momento em que as máscaras caem e o que se revela por baixo delas pode ser mais aterrorizante do que qualquer monstro. Prepare-se para descobrir o que acontece quando um garoto de 12 anos enfrenta o impossível, quando o assassino Mirim confronta seus próprios limites e quando alguém que você pensava ser um aliado revela ser seu pior pesadelo. E eu te garanto uma coisa, depois deste vídeo você nunca mais vai olhar para as pessoas ao seu redor da mesma forma, porque Hunter x Hunter não é apenas sobre Hunter, é sobre a natureza mais profunda e sombria da alma humana. Então, está pronto para descobrir quem realmente são as pessoas quando ninguém está olhando? Capítulo 13, Um Jogo à Meia-Noite, parte 1. Meu amigo, imagine a cena. Você está em um dirigível voando para sua próxima prova e de repente, o próprio presidente da Associação Hunter te desafia para um jogo. Um jogo aparentemente simples, pegar uma bola das mãos dele. O capítulo 13 é onde Togashi nos mostra que em Hunter x Hunter nada é o que parece. E esse jogo simples de Netero é uma das lições mais profundas sobre humildade e determinação quando você já vai ver. Kirua, nosso pequeno assassino prodígio, demonstra o passo rítmico, uma técnica de assassinato que cria pós-imagens para confundir o inimigo. E aqui está o que é fascinante. Netero fica impressionado que alguém tão jovem conheça essa técnica. Isso nos diz algo crucial sobre o passado de Kirua e o mundo sombrio de onde ele vem. Mas então acontece algo que define completamente a diferença entre talento e experiência. Kirua ataca com tudo que tem, múltiplos ataques, velocidade sobre-humana, técnicas de assassinatos refinadas. E Netero nem se esforça, ele simplesmente dança, como se estivesse brincando com uma criança. E quando Kirua tenta um chute baixo na perna de apoio de Netero, uma técnica que deveria derrubar qualquer oponente, ele sente como se tivesse chutado um poste de ferro. Netero comenta casualmente que teria quebrado uma perna normal esse chute. Pense nisso por um momento. Kirua, que foi treinado desde criança para ser uma máquina de matar que pode facilmente eliminar adultos experientes, não consegue nem tocar em Netero. É como se eles estivessem jogando em ligas completamente diferentes. E então, Gon tenta, nosso protagonista otimista e determinado. Ele impressiona Netero com sua velocidade, mas comete um erro básico. Pula muito alto e bate a cabeça no teto. Mas aqui está o que é verdadeiramente revelador. Netero admite que Gon o pegou desprevenido. Um garoto de 12 anos sem treinamento formal conseguiu surpreender um dos seres mais poderosos do mundo de Hunter x Hunter. E isso nos ensina algo fundamental sobre a vida. Às vezes a inexperiência pode ser uma vantagem. Às vezes não saber que algo é impossível nos permite tentar coisas que pessoas mais experientes nem considerariam. Quantas vezes na sua vida você deixou de tentar algo porque especialistas disseram que era impossível? Quantas vezes você se limitou porque acreditou que não tinha experiência suficiente? Mas aqui, Gon nos ensina que às vezes a coisa mais poderosa que você pode ter é a audácia de não saber seus próprios limites. Capítulo 14, Um Jogo à Meia-Noite, parte 2. E agora, meu caro espectador, chegamos ao capítulo 14, onde as coisas tomam um rumo muito mais sombrio. Nesse capítulo, ele nos mostra não apenas a continuação do jogo, mas também revela algo aterrorizante sobre a natureza de Kirua. Netero, vendo que o jogo está ficando chato, pede para Gon e Kirua atacarem juntos. E aqui temos um dos momentos mais criativos da série. Gon chuta sua própria bota para aceitar o rosto de Netero, enquanto Kirua acerta uma cabeçada na nuca. Por um momento parece que eles conseguiram. Por um momento parece que dois garotos determinados podem superar o impossível. Mas então, Netero faz algo que deixa os dois em completo desespero. Ele voa. Literalmente voa entre eles, pega a bola e deixa claro que estava apenas brincando. E aqui
está onde Killua mostra sua verdadeira natureza. Ele não fica frustrado como uma criança normal ficaria. Ele analisa, observa e percebe algo que congela o sangue. Netero ainda não usou a mão direita e nem a perna esquerda. Killua conclui com uma frieza assustadora que eles não conseguiriam a bola nem em um ano tentando, e ele desiste. Mas Gon decide continuar, não porque ele acha que pode vencer, mas porque ele quer forçar Netero a usar a mão direita. Ele quer ver até onde pode empurrar seus próprios limites. E aqui está onde a coisa fica sombria. Killua sai da sala frustrado, caminhando pelos corredores do dirigível. E então ele encontra dois candidatos, e Killua os mata, instantaneamente, cortando suas cabeças com as próprias mãos. E então ele sorri e diz algo que vai te arrepiar. Se eu tivesse continuado jogando, eu teria querido a bola o suficiente para matar por ela. Meu amigo, isso é psicologia pura e crua. Killua reconhece algo terrível sobre si mesmo, que sua frustração, quando não controlada, leva à violência, que ele tem um lado sombrio que pode emergir quando as coisas não saem como ele quer. E isso nos faz pensar, quantas vezes nós, quando frustrados, machucamos pessoas inocentes, quantas vezes descontamos nossa raiva em quem não tem nada a ver com o nosso problema. Enquanto isso, Gon continua tentando, e através de pura determinação e criatividade ele consegue algo que Killua, com todo o seu treinamento, não conseguiu. Ele força Netero a usar a mão direita. Gon não venceu o jogo, mas ele alcançou seu objetivo. Ele provou que com determinação suficiente você pode forçar até mesmo os mais poderosos a reconhecer sua existência. E quando Gon desmaia de exaustão, ele está sorrindo, porque para ele forçar Netero a usar a mão direita foi uma vitória tão grande quanto pegar a bola. Isso nos ensina que às vezes a vitória não é sobre alcançar o objetivo final, às vezes é sobre provar para si mesmo que você pode ir mais longe do que pensava ser possível. Capítulo 15, o caminho da decisão por maioria. E então, meu amigo, chegamos a Trick Tower. Neste capítulo 15, Togashi nos apresenta um conceito que vai muito além de um simples teste físico. Primeiro, temos uma demonstração brutal de por que nem sempre a abordagem direta funciona. Um candidato experiente tenta escalar a torre como um alpinista profissional. Ele tem habilidade, experiência e também confiança. E então, criaturas voadoras o despedaçam. Isso nos ensina uma lição fundamental. Às vezes a experiência pode ser uma armadilha. Às vezes, fazer o que sempre funcionou antes pode ser exatamente a coisa errada a fazer. Mas aqui está onde a coisa fica realmente interessante. Nosso grupo, Gon, Killua, Kurapika e Leorio, encontram múltiplos alçapões. E eles descobrem algo crucial. Cada alçapão só pode ser usado uma vez. Isso força uma decisão. Eles podem se separar e cada um agir e seguir seu próprio caminho, ou podem confiar no destino e saltar juntos. E aqui, Togashi nos mostra algo lindo sobre a amizade. Eles escolhem saltar juntos, mesmo sem saber onde vão parar. Quando eles descobrem que todos os alçapões levam à mesma sala, há algo profundamente simbólico nisso. Às vezes, não importa qual caminho você escolhe, o que importa é com quem você escolhe caminhar. E então, eles descobrem o sistema, o caminho da decisão por maioria. 5 pessoas devem trabalhar juntas para descer a torre. Cada decisão deve ser tomada por votação. Isso é genial por várias razões. Primeiro, força a cooperação entre pessoas que estão naturalmente competindo. Segundo, significa que uma única pessoa pode sabotar todo o grupo. E isso nos faz pensar sobre democracia, sobre sociedade, sobre como tomamos decisões em grupo. Quantas vezes você já esteve em uma situação onde uma pessoa tóxica conseguiu sabotar todo um projeto? Quantas vezes você teve que trabalhar com alguém em quem não confiava? E então, após 2 horas de espera, o 5º membro cai na sala. E quem é? Ele mesmo, Tompa. O mesmo Tompa que tentou envenenar os candidatos na primeira fase. O mesmo Tompa que tem um histórico de sabotar novatos. E agora eles estão presos com ele, forçados a confiar nele, forçados a trabalhar com ele. E isso é uma metáfora perfeita para a vida real. Sabe por quê? Porque às vezes você não pode escolher com quem trabalhar. Às vezes você tem que encontrar uma forma de cooperar com pessoas que você não gosta, que você não confia, que podem até estar trabalhando contra você. A questão é, como você lida com isso? Como você mantém sua integridade enquanto navega por essas águas turbulentas?
Capítulo 16, entram os mestres de tarefa. E agora, meu caro espectador, chegamos ao capítulo 16 e aqui é onde as coisas ficam realmente sinistras. O grupo começa a navegar pelo sistema de votação e imediatamente vemos problema. Tompas acidentalmente, tá? Vota contra abrir a primeira porta. Ele se desculpa, diz que o dedo escorregou. Mas nós sabemos que não foi acidente. E Leório sabe também. Então eles chegam a uma bifurcação, esquerda ou direita. Leório volta à esquerda, seguindo a regra clássica de labirintos. Mas Kurapika e Kirua voltam direita, baseados em pesquisas que mostram que pessoas perdidas tendem a ir para a esquerda inconscientemente. E isso nos ensina algo fascinante sobre tomada de decisões. Às vezes, fazer o óbvio é exatamente o que você não deveria fazer. Às vezes, você precisa pensar um nível além do que todo mundo está pensando. Mas então, eles chegam à arena. E aqui encontram 5 prisioneiros. Prisioneiros com sentença de mais de 100 anos cada um. Assassinos, bombardeiros, criminosos da pior espécie. E as regras são simples. 5 lutas, 1 contra 1. Quem ganhar, a maioria passa. Tompa se voluntaria para ir primeiro. Ele diz que quer ver as capacidades dos oponentes. Ele diz que quer tirar sua luta do caminho, já que o grupo não confia nele. Parece nobre, não é? Parece como se ele estivesse tentando se redimir. E então, o prisioneiro ataca. E, como qualquer pessoa teria imaginado, Tompa se rende imediatamente, sem nem tentar lutar. Leório fica furioso. Ele agarra Tompa pelo colarinho e exige uma explicação. Então Tompa faz algo que vai te deixar com raiva. Ele sorri e admite tudo. Tompa revela que não tem interesse nenhum em se tornar o Hunter. Ele faz o exame apenas pela emoção, que ele se diverte vendo os sonhos das pessoas se despedaçarem. Ele admite que deliberadamente sabota novatos. Ele observa candidatos perigosos para evitar ser eliminado, mas que sua verdadeira diversão vem de destruir as esperanças de pessoas inocentes. Mas, meu amigo, isso é uma das representações mais puras de toxicidade humana que você vai ver em qualquer mídia. Tompa não é um vilão grandioso com planos de dominação mundial. Ele é algo muito mais real e muito mais assustador. Ele é uma pessoa que encontra prazer na dor dos outros. Quantas pessoas assim você já conheceu na vida? Pessoas que parecem estar do seu lado, mas que secretamente torcem pelo seu fracasso. Pessoas que se aproximam de você não para ajudar, mas para ter uma visão privilegiada de sua queda. E agora, o grupo está em uma situação desesperadora. Eles precisam vencer 3 das 4 lutas restantes. E eles sabem que tem um sabotador ativo no meio deles. Isso nos ensina algo crucial sobre a vida. Às vezes, você descobre que pessoas em quem você confiava nunca estiveram realmente do seu lado. Quando isso acontece, você tem 2 escolhas: deixar isso te destruir ou encontrar uma forma de vencer apesar delas. Capítulo 17, Escolha disparate. E então, no momento de maior desespero, quando tudo parece perdido, quando a traição de Tompa deixa o grupo em uma situação quase impossível, Gon se voluntaria. Esse capítulo 17 nos mostra algo que é pura genialidade de Togashi, como a simplicidade pode vencer a complexidade, como a inocência pode superar a malícia. Gon enfrenta Sedokan, um bombardeiro em série com 149 anos de prisão. E Sedokan propõe um jogo aparentemente simples. Cada um pega uma vela, quem perder a chama primeiro perde. Mas então, Sedokan revela que uma vela é mais longa que a outra e pede para o grupo votar em qual Gon vai usar. Isso é o que chamamos de escolha disparate, quando a escolha óbvia causa suspeita e atrasa a tomada de decisão. Isso é psicologia aplicada, é manipulação mental. Sedokan está contando com o grupo ficar paralisado pela análise, perdendo tempo precioso enquanto debatem qual vela usar. Mas Kurapika faz algo brilhante. Ele diz para Gon decidir rapidamente e seguir seu instinto, porque às vezes a análise excessiva é o inimigo da ação efetiva. Gon escolhe a vela longa. Sua lógica é simples: vai queimar por mais tempo porque é maior. Mas então a armadilha se revela. A vela de Gon está embebida em acelerante. Ela queima rapidamente. Fica apenas um troco em poucos minutos. Sedokan revela seu plano. Ele tinha 4 velas, versões com óleo de cada tamanho. Não importava qual Gon escolhesse, ele sempre perderia. E aqui está onde Gon mostra porque ele é especial.
ele não entra em pânico, ele não fica desesperado. Em vez disso, ele coloca a vela no chão e diz algo que é pura confiança. Minha chama é tão forte que levaria um furacão para apagá-la. E então, ele faz algo que ninguém esperava, algo tão simples que é genial. Ele corre até Sedokan e simplesmente apaga a vela dele soprando. Meu amigo, isso é uma lição de vida que vale ouro. Às vezes, quando você está enfrentando um problema complexo, a solução não é ser mais complexo. Às vezes a solução é voltar ao básico. Sedokan criou uma armadilha elaborada com múltiplas camadas de engano e Gon a derrotou com a coisa mais simples do mundo, soprando. Quantas vezes na vida nós complicamos as coisas desnecessariamente? Quantas vezes ficamos tão focados em estratégias complexas que perdemos de vista soluções simples? Gon nos ensina que às vezes a coisa mais revolucionária que você pode fazer é pensar fora da caixa. Não porque você é mais inteligente que todo mundo, mas porque você não está limitado pelas mesmas suposições que todo mundo. E isso é o que separa os verdadeiros vencedores dos pretendentes. Não é sobre ter as melhores estratégias ou os planos mais elaborados. É sobre ter a coragem de tentar algo diferente quando todo mundo está fazendo a mesma coisa. E então, meu amigo, o que aprendemos com esses 5 capítulos extraordinários? Aprendemos que as pessoas nem sempre são o que parecem, que por trás de sorrisos amigáveis podem se esconder intenções maliciosas, que a verdadeira natureza das pessoas se revela quando a pressão aumenta. Aprendemos que a frustração pode nos levar a lugares sombrios, mas que também pode nos ensinar sobre nós mesmos, que reconhecer nossos demônios internos é o primeiro passo para controlá-los. Aprendemos que às vezes a solução mais simples é a mais eficaz, que pensar fora da caixa não significa ser mais complicado, significa ser mais criativo. Mas mais importante que tudo isso, aprendemos que mesmo quando cercados por toxicidade, mesmo quando traídos por aqueles em quem confiávamos, mesmo quando enfrentando odds impossíveis, ainda podemos escolher ser melhores. Gon não se tornou o único cínico por causa de Tom. Ele não desistiu por causa da traição. Ele continuou sendo ele mesmo, otimista, criativo e determinado. E você? Quando as máscaras caem ao seu redor, quando você descobre quem as pessoas realmente são, que tipo de pessoa você escolhe ser? Porque eu te garanto uma coisa, a jornada está apenas começando e só esquentando de leve. E se esses capítulos te mostraram o lado sombrio da natureza humana, espere até você ver o que vem pela frente. Deixa aí nos comentários qual revelação desses capítulos mais te chocou. E não se esquece de se inscrever no canal, porque Hunter x Hunter ainda tem muitos mais segredos sombrios para revelar. Até a próxima, meu amigo, e lembra, seja como Gon, mantenha sua luz acesa, mesmo quando tudo ao seu redor tentar apagá-la.